E aí, vamos estudar a lição? Bem-vindos a mais um dia, em nome de Jesus, é claro. E olha só, a lição de hoje está uma bênção, gente. Jesus, nosso Rei. E claro, cabe muito bem aqui essa pergunta que eu já utilizo para iniciar o conteúdo deste momento. O Senhor Jesus é o Rei da sua vida, no trono que está no seu coração. Este trono é ocupado pelo Mestre? Eu espero que sim. E olha, se você ceder lugar para que o Senhor Jesus reine em sua vida, você vai experimentar, entre outras coisas, o seu nome hoje, confirmado no livro da vida. Bênçãos para você. E olha, analisando o conteúdo de Jesus como nosso rei, a gente percebe que ele é rei de todo o universo e estabeleceu o principado deste mundo nas mãos de Adão e Eva, que de um modo muito triste sucumbiram ao pecado, e não é que Satanás usurpou o principado de Adão e Eva e ele tornou-se o príncipe deste mundo? Que tragédia, que lástima, minha gente, que coisa triste de se observar, e você compreende isso à luz das Escrituras Sagradas. Você dá uma olhadinha em João capítulo 12, verso 31 e percebe Satanás como príncipe deste mundo. Você vai em João 14, verso 30, também lá está a declaração. E no capítulo 16 de João, no verso 11, você percebe a mesma coisa. Satanás, príncipe deste mundo, porque conquistou este privilégio que era de Adão e Eva. Nossa, o Senhor Jesus desce à terra, se fez homem, habitou entre nós e na cruz do Calvário obteve a vitória contra o mal e reteve para si as chaves deste mundo. Quem governa aqui agora é Jesus. Ele é o nosso príncipe neste mundo. Aliás, quando você observa o texto de Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15, você percebe que Jesus agora governa na vida daquele que permite. Por isso a pergunta inicial do vídeo de hoje foi direcionada para você no sentido de saber se Jesus é o seu rei, porque ele só governa no coração daquele que permite. Você já permitiu? Já abriu a porta do seu coração? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus espera a sua resposta neste momento. Quando você observa o capítulo 1 do livro de Hebreus, existem aqui 3 cenas de entronização de Jesus. E por sinal, cenas que se você der asas à sua imaginação, você vai imaginar coisas assim belíssimas, fantásticas. Então imagina comigo, Jesus chega no céu e o capítulo 1, verso 5 mostra a primeira cena, Hebreus 1:5. Ele é recebido pelo Pai que o adota como seu filho. Mas como assim adota Jesus como filho? Não, é só para você entender que Jesus saiu do céu sendo totalmente divino, aqui na terra assumiu a condição de divino e também humano, totalmente Deus, totalmente homem, incompreensível à nossa mente, evidentemente, e agora ele volta para o céu sob esta condição, totalmente Deus, totalmente homem. Então, sob essa condição, o Pai o adota. É a primeira cena que você percebe, Hebreus 1, verso 5. Na sequência, vem a segunda cena, do verso 6 ao verso 8. E olha que cena fantástica. Deus apresenta Jesus para toda a corte celestial. E olha, você imagina só que cena. Todo o joelho se dobrando diante de Jesus Cristo. E aí a terceira cena é colocada em evidência do verso 8 ao verso 12, quando estamos vendo o Filho tomando posse de sua verdadeira atribuição e seu poder. E a coisa linda ali se estabelece, aquele cenário fantástico, são as 3 sessões da entronização de Jesus, percebida no capítulo 1 do livro de Hebreus. Então o livro de Hebreus já começa com essas cenas fantásticas, admiráveis. E isso daí já era chamada a nossa atenção a respeito disso desde a biografia de Davi. Não é à toa que Jesus cumpre as promessas feitas a Davi aqui no Novo Testamento. Como assim, pastor? Você se recorda que Jesus é chamado de filho de Davi?
Por quê? Existiam promessas feitas por Deus para a vida de Davi que se cumpririam na linhagem de Davi, de modo específico na pessoa de Cristo. Estabeleça uma comparação, a lição inclusive sugere isso, gente. 2 Samuel, capítulo 7, do verso 8 até o 16. 2 Samuel 7, de 8 a 16. Aí você compara com Lucas 1, do verso 30 até o verso 33. E essa comparação vai te dar alguns privilégios. Número 1, Jesus nasceu da linhagem de Davi, Jesus nasceu na cidade de Davi, Jesus foi executado sob a alegação de que ele era rei dos judeus, tal qual Davi era rei dos judeus. Jesus foi identificado como leão da tribo de Judá. João identificou dessa forma, Apocalipse 5, verso 5, exatamente. E você olha, inclusive, a pregação de Pedro e a pregação de Paulo, que está evidente. Atos 2, do verso 22 ao 36, e Atos 13, do verso 22 ao 37. Tanto Pedro como Paulo pregaram que Jesus ressuscitou, cumprindo as promessas feitas por Deus a Davi. Olha só, todas as promessas feitas a Davi se cumpriram em Jesus, o leão da tribo de Judá. E o livro de Hebreus confirma tudo isso, porque você vai dar uma olhada no versículo 4, no versículo 5 do capítulo 1, você vai dar uma olhada no versículo 8 ao 12, enfim, dá uma olhada no capítulo 1 inteiro, que você vai ver Jesus recebendo um excelente nome, promessa feita a Davi, Jesus sendo adotado como filho de Deus, tal qual Davi, Jesus entrando num trono para todo sempre, tal qual o nome de Davi seria, ou seja, as promessas feitas a Davi se cumprem em Jesus, e a lição vem detalhando isso daí de um modo muito bacana. Ou seja, as promessas de Deus não se cumprem somente na direção de Davi, as promessas de Deus também se cumprem na direção da sua vida. Você crê nisso? Jesus declarou quando aqui na terra esteve: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus direcionadas ao seu coração irão se cumprir. Creia, agarre-se, busque a Deus cada vez mais como sua prioridade. Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos a acreditar nas tuas promessas. O Senhor cumpriu com Davi, vai cumprir conosco também. Toma posse da nossa vida, o Senhor é o nosso Rei, para todo sempre, em nome de Jesus.